Olá pessoal, vamos dar continuidade aí na nossa empreitada e a proposta hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essa sexta operação matemática que a gente chama de radiciação. Na realidade o professor Márcio fala sexta porque a gente aprende adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. E propositalmente em número par, né? E de duas em duas, porque na realidade uma é o inverso da outra, né? Como vocês sabem, a subtração, que é o inverso da adição, né? Inverso é caminho de volta. A multiplicação, que é o inverso da divisão e vice-versa, e a radiciação, que é o inverso da potenciação. Pois bem, da mesma maneira que a potenciação nos permite calcular o valor de potências, a radiciação nos permite calcular o valor de raízes, né? Raiz enésima de um número, que a gente representa, como vocês bem sabem, né? A radiciação me permite, por exemplo, calcular a raiz enésima de um número qualquer A, que de repente eu posso chamar de B, né? O que é que nós sabemos dessa operação matemática? Se a raiz enésima de A é igual a B, é porque B elevado a N é igual a A, né? Por isso que a gente diz que a radiciação ela é o inverso de quem? Da potenciação, né? Se B elevado a N é igual a A, então a raiz enésima de A é igual a B. É aquilo que eu falei agora há pouco. É essa ideia de um caminho de volta, né? O professor Márcio gosta muito de se pautar por alguns exemplos, né? Do tipo, raiz, por exemplo, raiz quarta de 625. Né? Qual que é a raiz quarta de 625? É 5. Né? Por que é que a raiz quarta de 625 é 5? Vou até colocar um então aqui. É porque 5 elevado à quarta é igual a 625. Da mesma forma, a raiz, olha, lembra disso? A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Se a raiz cúbica de 8 é 2, então 2 elevado ao cubo é igual a 8. Só para lembrar, deixa o professor Márcio pegar aqui uma outra cor de caneta, só para recordar, quando a gente estuda a radiciação, que é essa operação que me permite extrair a raiz, eu nem estou falando em raiz quadrada ainda, me permite extrair a raiz de um número, então nós temos alguns elementos que devem ser considerados. Por exemplo, esse símbolo aqui, né? Esse símbolo que a gente chama de radical, né? Esse é o símbolo das raízes, né? Esse cara é o radical. Esse rapazinho que dá nome ao radical, se a raiz é cúbica, se ela é quinta, se ela é quarta, se ela é quadrada, esse sujeitinho aqui, que é parente dos expoentes das potências, ele recebe o nome de índice, né? Ele recebe o nome de índice. O sujeitinho que fica dentro do radical recebe o nome de radicando. Parece uma palavra no gerúndio, né? Então aqui a gente tem índice, o símbolo não é a raiz, o símbolo é o radical, né? Que guarda o radicando, e esse resultado, sim, esse cara é a raiz, que pode ser cúbica, que pode ser quarta, que pode ser quinta e pode ser quadrada, né? Detalhe, quando a gente está extraindo, vocês sabem disso, quando a gente está extraindo a raiz quadrada de um número, então o índice, que vale 2 de quadrado, ele não precisa estar aparente. Por exemplo, raiz quadrada, presta atenção, de 256. Né? Qual é a raiz quadrada de 256? A gente que estuda aí constantemente os quadrados perfeitos, a raiz quadrada de 256 é 16. Quadrada, porque o índice vale 2, e quando ele vale 2, ele não precisa estar aparente. Não tem nada aqui, você sabe que vale 2. E dá 16 por quê?
Porque 16 elevado ao quadrado é igual a 256. Professorzinho, eu tenho que saber isso aqui de cabeça? Não, a gente até estuda, né? Tem a prática aí de estudar nos quadrados perfeitos. É importante conhecer as raízes quadradas dos principais quadrados perfeitos aí de cabeça para efeito de rapidez na hora de realizar o cálculo. Mas existe uma estratégia simples para a gente poder determinar a raiz sem que seja um cálculo mental, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tudo bem? Então, basicamente, essa é uma introdução aí à radiciação. Na sequência, o professor Márcio quer conversar com vocês sobre alguns casos particulares. Tudo bem? Acompanhem comigo, por favor. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses casos particulares, por assim dizer, né? Então, o professor Márcio propõe aqui para vocês, num primeiro momento, essas três situações, né? Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16? É o número que elevado ao quadrado é 16. Menos a raiz quadrada de 16, tá? E aqui, por fim, a raiz quadrada de menos 16. São três situações diferentes, tá? Então a gente vai fazer de cabeça, porque a ideia aqui é só a gente refletir mesmo sobre cada um desses casos particulares e tentar fechar um padrão, tudo bem? Então vamos lá. A raiz quadrada de 16. Nós sabemos que a raiz de 16 é 4. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 elevado ao quadrado dá 16. Tem muita gente por aí falando que a raiz quadrada de 16 é 8. Mas 8 vezes 8 não é 16, é 64, né? 8 vezes 2 é 16. E raiz quadrada não é vezes 2, mas é elevado ao quadrado. Tá. E nesse caso aqui, uma coisa que o professor Márcio gosta muito de falar, né? O que esse menos aqui indica? Né? Eu acho muito simples a gente enxergar esse menos aqui como sendo uma subtração, tá? Não um número negativo, mas enxergar como se fosse uma subtração. Eu gosto muito dessa ideia, para a gente não se confundir, de pensar que isso daqui é algo que foi extraído, que foi retirado de uma expressão numérica. Por exemplo, vamos pegar aqui sei lá, 320 menos a raiz quadrada de 16. Olha que graça. É como se eu tivesse pego dessa expressão numérica, então eu peguei essa subtração e trouxe para cá, né? Aí fica fácil da gente perceber que nesse caso, olha que graça, eu estou subtraindo quem? A raiz quadrada de 16, que é 4. Tudo bem? Tudo bem. Posso pensar que o resultado é negativo, é menos 4. A ideia de subtração, tá, me ajudou a concluir esse resultado. Tudo bem? Enxergar aqui como se fosse uma subtração. Gosto disso. Assim a gente se confunde menos. Tá bom? Na sequência, agora sim, olha o que a gente tem aí. A raiz quadrada de um número negativo. Não tem nada de subtração aqui, né? Existe alguém que elevado ao quadrado dá menos 16? Ninguém, né? Às vezes a gente até arrisca aí um menos 4. Só que menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Não dá menos 16. Então, essa raiz aqui, queridos, essa daqui, o que a gente diz? Que ela não pertence, ó. Essa raiz, ela não pertence aos reais. Ela até pertence a outro conjunto numérico aí, que é um assunto futuro. Mas por hora, eu posso pensar que não existe, não é real, não existe a raiz quadrada de um número negativo. Fechou? Então olha só, raiz quadrada de 16, 4. Aqui é mais. Menos a raiz quadrada de 16, estou subtraindo. Então eu estou subtraindo 4, e isso aqui é um caso que não existe pra gente. Não tem um sujeito que elevado ao quadrado resulta em negativo. Fechou? Agora, olha que interessante essa história aqui. Aqui eu tenho, né, a raiz cúbica de menos 64. Então, de cabeça, eu quero um número que é elevado ao cubo da 64. Né? Que número é esse, queridos? Esse número é o número 4. Né? De novo, se a gente fizer 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64. Então 4 elevado ao cubo resulta em 64. Tá lindo isso aqui. A raiz cúbica de 64 é 4, pois 4 elevado ao cubo dá 64, belezinha.
E nesse caso, professorzinho, a ideia da subtração, exatamente, estou subtraindo a raiz cúbica de 64, que é 4, tudo bem? O professor Márcio depois vai relembrar com vocês como descobre isso daqui sem fazer mentalmente, tá? E nesse caso aqui, né? Talvez alguns espertinhos, nesse caso, professor Márcio, é negativo, então não pertence aos reais. Cuidado, pertence sim. Isso daqui existe. Isso daqui dá menos 4. Por que dá menos 4? Raciocina com o professor Márcio. Menos 4, ouça, menos 4 elevado ao cubo, né? Se a gente faz isso daqui direitinho, a gente tem menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Eu tenho menos com menos mais com menos 64. Tá. Mas aqui você falou que não pertence aos reais. Não pertence porque aqui a raiz era quadrada. Raiz cúbica de número negativo tem. Assim como, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tudo bem? Talvez, né? Acredito que muito provavelmente alguns já devem ter pensado assim, então já sei, né? O segredo está no índice. Por isso que o professor Márcio vai colocar aqui para vocês, pensando nos casos particulares, duas situações. Prestem bastante atenção. Ó, primeira situação. Olha isso que graça. Primeira situação. Vamos pegar aqui um exemplo bem genérico, tá? Assim a gente padroniza para todas as situações. Vamos pegar aqui. Raiz enésima, pus um N aqui no índice, de A igual a B. Então, ouça, presta atenção. Se N, ouça, se N for par, né? Vou botar um C pra cá. Se N for par, o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Se o índice for par e A for maior ou igual a 0, A pode ser 0 ou qualquer número maior que 0. Se A, ou seja, for 0 ou positivo, então B é real. Tudo bem? Se A for um número positivo ou nulo e N for par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então esse resultado aqui, ele é um número real. Mas se o N for par e o A for um número menor que 0, então B não pertence aos reais. Vamos melhorar isso aqui, né, professor Márcio? Vamos usar a simbologia adequada, ó. B não pertence aos reais, que é essa situação aqui. Ó que graça. Primeira situação. Se N é par e o radicando é um número maior ou igual a 0, então a raiz ela é real. Se o índice aqui, se N for par e o radicando for um número menor que 0, um número negativo, então o resultado não pertence aos reais. Essa é a primeira situação. Tudo bem, queridos? O professor Márcio vai repetir. Primeira situação. Se N for par e A for maior ou igual a 0, esse cara existe, ele é real. Se N for par e A for um número menor do que 0, ou seja, negativo, então esse cara não é real. Essa raiz ela não existe. Fechou? Essa é a primeira situação. Agora eu vou apagar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre uma segunda situação. Ó, segunda situação, eu vou aproveitar também esse padrão. Raiz enésima de A, que é igual a B. Então vamos lá. Na segunda situação, se N for ímpar, né? Por exemplo, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima e assim por diante. Se N for ímpar, ouça. Quando A for maior ou igual a 0, como é que o B vai ser? B pertence aos reais, tá? Se A for maior ou igual a 0, B pertence aos reais. É esse caso aqui. Índice ímpar, A é maior ou igual a 0, o resultado deu real.
Fechou? Tá. E se A for negativo, menor do que zero? Se A for menor do que zero, como é que o resultado B vai ser? B também vai pertencer aos reais. Tudo bem? Então, professorzinho, se o índice for ímpar, tanto faz se o radicando for positivo, negativo ou zero, o resultado sempre vai ser real? Sempre, sempre. Tudo bem? Agora, existem algumas restrições quando o índice for par, como vocês viram na primeira situação. Ok? Muito bem. Então, na sequência, vamos só falar um pouquinho de como a gente extrai raízes ou simplifica radicais, e na sequência vocês vão fazer algumas atividades aí para fixar. Vamos lá? Vamos então, pessoal, falar um pouquinho sobre esse cálculo de uma raiz, tá? O professor Márcio faz questão de falar em cálculo de raiz, para a gente também não ficar pensando que é só raiz quadrada, tá? É uma raiz enésima, uma raiz qualquer de um número. Vamos falar então nesse cálculo de raiz, que por hora a gente utiliza a estratégia da simplificação de radicais. Então, vamos lá. Aqui eu tenho raiz quadrada de 196. Quem está assistindo essa aula, muito provavelmente já sabe que 196 é o quadrado de alguém conhecido por ter estudado aí os quadrados perfeitos. É muito bom se a gente sabe, tá? Mas se a gente não sabe, então a gente parte aí para a estratégia, por enquanto, da decomposição de radicandos, tá? Então uma ideia boa, presta atenção. Eu preciso saber qual é o número que é elevado ao quadrado que dá 196. Então o que a gente faz? A gente decompõe o 196. Faço essa decomposição. Vamos lá. 196 é um número par, dá pra gente simplificar por 2. Então se eu simplifico aqui 196 dividido por 2, isso daqui dá 98. Né? Se eu dividir 196 por 6, dá 98. Fazer a divisãozinha. 198 também é par, continua a dividir por 2. 98 dividido por 2, a metade de 98 que dá 49. Não dá para dividir 49 por 2. Né? 49 é ímpar. 49 a gente já sabe que está na tabuada do 7. Se eu faço 49 dividido por 7, isso daqui dá 7. Por 7 dá 1. Então, lembra do sexto ano? Qual é a forma fatorada do 196? 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Então lá no 196, olha o que eu vou colocar. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Daqui o Márcio já vai tirar o resultado, tá? Mas antes, só um pequeno raciocínio. Na realidade, 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 7 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 vezes 7? 14. Então eu tenho 14 elevado ao quadrado. Agora eu já respondo a pergunta. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 196? O número que é elevado ao quadrado dá 196 é 14. Então o resultado disso aqui é 14. Uma estratégia boa, você lembra que o índice aqui vale 2? Então o que a gente pode fazer? Simplificar o radical. Eu posso simplificar, olha que graça, por 2, por 2 e por 2. É como se a gente falasse, corta, professor Márcio, corta tudo. O que sobrou? Sobrou 2 vezes 7, que é 14. Tudo bem? O que é que eu fiz aqui? Uma simplificação de radicais, tá? A gente simplificou os radicais. E no segundo caso aí, né? Aqui eu tenho raiz quadrada de 784, né? Eu tenho raiz quadrada de 784. Ótimo. Os alunos fãs aí, né, dos quadrados perfeitos, já sabem, né, qual é o número que é elevado ao quadrado da 784. Para quem memorizou. Mas eu não memorizei ainda, professor Márcio. Então o que eu vou fazer? Vou decompor aí 784. Então vamos lá. 784. Se eu simplificar então isso aqui por 2, porque é par, né? 784 por 2, isso daqui dá 392. 392 é par, dá para simplificar também por 2. 392 por 2 são 196. 190, já sei, ó. 196, se eu quiser continuar, né? 196 por 2, isso daqui dá 98.
98 por 2 eu tenho 49, a gente já sabe, por 7, 7, por 7, 1. Então, muita calma nessa hora. Quem é o 784? É 2 elevado ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Então aqui eu tenho 2 quadrado, vezes 2 quadrado, vezes 7 quadrado. Belezinha? Que a gente faz agora uma simplificação de radicais. Aqui não tem 2, então eu estou simplificando. A gente não está cortando. A gente fala corta, mas a gente não está cortando. A gente está simplificando por 2. Ó, esse e esse. O que sobrou? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Né? Galerinha que memorizou os quadrados perfeitos sabe que 28 elevado ao quadrado dá 784. Fechou? Na sequência, a gente tem aí a raiz cúbica de 512. Né? Então eu tenho que descobrir qual é o número que é elevado ao cubo que dá 512. O que eu vou fazer? Decompor o 512. Então vamos lá. Se eu faço a decomposição do 512, eu adoro fazer essa decomposição. Ó. 512 por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, eu estou dividindo. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ufa! Só que agora eu tenho que descobrir qual é o número que é elevado ao cubo da 512. Então nesse caso eu vou agrupar de 3 em 3, ó. Olha que graça! Então quem é o 512? 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Isso aqui está dentro de uma raiz cúbica. De novo, posso simplificar aqui simplificar o radical, né? O índice com os expoentes. O que sobrou? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Qual é a conclusão, professor Márcio? 8 elevado ao cubo é igual a 512. Belezinha? Raiz quarta de 1296. Nossa, eu tenho que descobrir quem é o número que é elevado à quarta da 1296. Então eu vou decompor 1296. Vamos fazer isso. 1296 dividido por 2, isso daqui dá 648. Por 2, isso daqui dá 324. Só contra a metade do cara. 324 por 2, 162. Por 2, 16 por 2, 81. 81 é ímpar, então vou ter que dividir por 3. Não porque é ímpar, tá? Que eu estou dividindo por 3, mas porque 81, 8 mais 1, 9, está na tabuada 3, tá? Critério de divisibilidade. 81 por 3 dá 27, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Só que agora, queridos, eu tenho que agrupar de 4 em 4. Então eu tenho 2 à quarta vezes 3 à quarta. Então a raiz quarta de 1296 é a raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Ó que graça! Vou simplificar o índice com os expoentes. Eu estou simplificando. O que sobrou? 2 vezes 3, que é 6. Qual é a conclusão? 6 elevado à quarta é igual a 1296. E para terminar, com chave de ouro, raiz oitava de 1. Tá. Que número elevado à oitava dá 1? 1 mesmo. Né? Isso a gente vai fazer de cabeça. 1 elevado à oitava é igual a 1. Raiz oitava de menos 1. Opa, lembra? Esse é aquele caso particular. Índice par radicando negativo. Pode isso? Pode, mas não vai ser real. Então o que eu vou escrever aqui? Não pertence aos reais. E a raiz nona de menos 1, isso pode? Pode. É real? É também. Por quê? Índice ímpar ou radicando, tanto faz. Que número elevado à nona dá menos 1? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 9 vezes. Isso aqui vai dar menos. Tudo bem, pessoal? Só um esclarecimento, né? Talvez alguns devem estar se perguntando isso, né? Professor Márcio, você usou alguns exemplos aqui onde na decomposição dava certinho para simplificar, né? Para cortar o índice com os expoentes. Mas
E se aqui, por exemplo, o índice fosse 5 e eu tivesse encontrado 4 fatores na decomposição? Então vamos lá. Já que a gente está falando de simplificação de radicais, vamos trabalhar um pouquinho isso, embora não seja o momento ainda, mas só para que não fique nenhuma dúvida. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma sentença como essa, olha lá, raiz quadrada, preste atenção, raiz quadrada de 12, nós sabemos, tem ninguém inteiro, né, que vezes ele mesmo dá 12, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, então eu sei que a raiz quadrada de 12 está entre 3 e 4, tá? Mas existe uma maneira mais simples de deixar isso aqui. Como é que a gente procede? Presta atenção. Eu vou pegar o 12 e vou simplificar. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, 12 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 3. Preste atenção. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Só separei a mesma coisa. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. Não precisa de toda essa novela. É só para explicar como é que a gente chega. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de 3? Não. Então, a forma mais simples, a forma mais prática, né? Ou seja, razoável, vamos dizer assim, de escrever a raiz quadrada de 12 é utilizar essa forma aqui, 2 raiz de 3. Tem que fazer todo esse trajeto? Claro que não, né? Claro que não. De uma maneira prática, como é que a gente faz? Na hora que a gente fez a decomposição do 12, quanto que tinha dado mesmo? 2 ao quadrado vezes 3. Então olha como o professor Márcio vai proceder com vocês. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Posso simplificar esse índice com esse expoente? Pode. Libertei o 2. Tá fora. Libertei o 3, ele foi simplificado? Não. Então ele continua lá dentro. Tudo bem? Tá na mesma. Quem é que sai do radical? Somente aqueles fatores que foram simplificados. Vamos dar mais um exemplo? Presta atenção. Vamos pegar aqui uma outra situação. Ó, eu quero saber qual é, por exemplo, a raiz quadrada. Quero saber qual é a raiz quadrada de 18. Eu vou simplificar aqui, eu vou decompor o 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, quem é o 18? O 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Vou simplificar o índice como expoente. O expoente de quem? Do 3? Se eu simplifiquei o do 3, ele está fora. E o 2 fica preso lá dentro. Qual é a maneira mais prática? Qual é a maneira simplificada de representar a raiz quadrada de 18? 3 raiz de 2. Fechou? É assim que você faz, Márcio? Eu não. Eu faço isso daí de cabeça, como muitos dos meus alunos, né? Como assim? O professor Márcio é muito espertinho, né? Então, como é que a gente faz isso aqui de cabeça? Por exemplo, a raiz quadrada de 18. Então, eu sempre penso assim. Eu penso em dois números, que multiplicados dá 18, só que um deles tem que ter raiz quadrada exata. Por exemplo, 18, professor Márcio, é 9 vezes 2. Então, qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 2? Tem não. Então a raiz quadrada de 18 é 3 raiz de 2. Uma outra situação. Raiz quadrada de 50, né? Que é um cara irracional também. Raiz quadrada de 50. E eu preciso de dois números que multiplicados dá 50, só que um deles tem que ter raiz quadrada exata. Eu até poderia pensar, por exemplo, em 5 vezes 10. Pode? Pode. Porque nem 5 nem 10 são quadrados perfeitos. Então 50 eu vou pensar em 25 vezes 2. E aí eu extraio na minha cabeça a raiz. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 2, tem não. Qual é a forma simplificada da raiz quadrada de 50? 5 raiz de 2. Tudo bem? Professor Márcio, precisa fazer assim, cara? Não, né? Eu até trabalhei com vocês toda essa estratégia para poder simplificar radicais, se
a gente não quiser fazer de cabeça. Tem uma galerinha aí que o professor Márcio sabe que gosta de fazer de cabeça, igual eu. Mas se não quiser, não tem problema nenhum. O cálculo tá aí, que é pra gente poder utilizar mesmo. Tudo bem? O professor Márcio está aqui à disposição de vocês. Tá? Vão ter a oportunidade agora de manipular algumas atividades e se precisarem de mim, só gritar socorro. Muito obrigado pela atenção.